Eu peço a Deus nesse momento que Ele abençoe a todos os cristãos que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero fazer leitura nas Escrituras Sagradas, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, de Atos dos Apóstolos, versículo 28 e 29, que nos diz: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vós abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vós guardardes. Bem vos vá. Louvado seja o nome de Jesus. Eu peço a Deus que abençoe a sua palavra, abençoe você que está assistindo e vai me assistir. E quero falar nesse momento com a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela igreja que foi tirada do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Que foi comprada com o sangue de Jesus. Quero meditar com você nesta palavra sobre o que nos diz aqui no versículo 29. Apartando-se da fornicação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vimos que o apóstolo Paulo, ele está nos falando aqui do que ele pareceu bem ao Espírito Santo e aos apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, é uma ordenança do Espírito Santo que ficou para a igreja tirada para fora. A igreja que está em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós estamos vendo a ordenança do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E dos apóstolos. Para que se aparte, bendito seja o nome do Senhor, se abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da fornicação, destas coisas fareis bem se vos guardar. Agora eu quero meditar com você nessa mensagem sobre a palavra fornicação. Bendito é o nome de Jesus. Nós estamos vendo o mundo numa confusão. Louvado seja o nome do Senhor. E se encheu de igreja para todo lado, acompanhando o mundo. E eu quero meditar aqui com você nessa meditação sobre a fornicação, que o Espírito Santo aqui nos deixou essa palavra para a igreja tirada para fora. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez você esteja querendo até me fazer uma pergunta, mas o que quer dizer fornicação? Porque o mundo, ele mergulhou num abismo que as pessoas não conseguem mais diferenciar o bem do mal, o certo do errado, e muitas pessoas no mundo, eles não sabem e não param para examinar nas Escrituras o que quer dizer fornicação. E agora vamos meditar nessa ordenança do Espírito Santo e dos apóstolos, para ver se nós não estamos vivendo em fornicação contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque existe, meu querido irmão e amigo, dois tipos de fornicação. Existe a fornicação
espiritual e a fornicação carnal. Por exemplo, se um casal, uma mulher, um homem, ele não estiver unido pelo casamento, pelo matrimônio, e eles estiverem praticando sexo, isso é fornicação diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E se a pessoa que se diz cristão, que aceitou Jesus, que diz que foi batizado em Jesus Cristo, e ele está participando das coisas do mundo, dos prazeres do mundo, do jogo, da política, enfim, de tudo aquilo que Satanás lançou na terra como prazeres carnal, isto é uma fornicação. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós estamos vendo, louvado seja o nome do Senhor, que a terra se encheu de religião, de denominação. Dificilmente você acha uma pessoa hoje que ele não diga que ele é um cristão. Louvado seja o nome de Jesus. E nós temos que ver a ordenança, louvado seja o nome do Senhor, que ficou para a igreja de Jesus Cristo, que foi tirada para fora do mundo, que foi resgatada, louvado seja o nome do Senhor. A fornicação espiritual é quando você aceita Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E você fica participando do mundo, não toma a sua cruz para sair dos prazeres mundanos, louvado seja o nome do Senhor, e você fica dizendo que é um cristão, que pertence à igreja tal, e você participa de toda os prazeres do mundo. Você está em fornicação, louvado seja o nome do Senhor, espiritual, blasfemando contra Deus e vivendo em fornicação. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja Deus. E eu sinto de nós meditar nessa escritura, porque aqui o apóstolo Paulo diz que pareceu bem ao Espírito Santo e aos apóstolos. Louvado seja o nome de Jesus. Então, nós estamos vendo que isto é uma ordem dada pelo Espírito Santo para a igreja de Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Nós fomos tirados, a igreja de Jesus, ela foi tirada para fora do mundo. Ela não está participando dos prazeres do mundo, na fornicação com o anticristo. Nós temos, querido irmão e amigo, nós temos acesso ao Rei. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Que é o Senhor Jesus Cristo que comanda esse reino, louvado seja o nome do Senhor, messiânico, aonde a igreja foi colocada. Bendito seja o nome do Senhor. Somente Ele, bendito seja Deus, Ele é o nosso mediador, louvado seja o nome do Senhor, entre a igreja e Deus, aonde o Messias governa. Bendito seja o nome de Jesus. Longe do mundo, longe da fornicação espiritual e carnal. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos vendo, querido irmão e amigo, um povo, bendito seja o nome do Senhor, na fornicação carnal e espiritual, sem sair do mundo. Louvado seja o nome de Jesus. E Deus, meu querido irmão e amigo, Ele não se mistura com o mundo. Deus, Ele veio separar, bendito seja o nome do Senhor, um povo
Bendito seja Deus, para ser o povo de Deus. Quando Deus tirou o povo de Deus lá do Egito, louvado seja o nome do Senhor, ele enviou Moisés para tirar os seus filhos do Egito, tirar para fora. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele não foi tratar com aquele povo, filho de Deus, lá dentro do Egito, e hoje ele não trata com a igreja que está participando do mundo. Estamos vendo pessoas sendo batizadas, bendito seja o nome do Senhor, em fornicação. Bendito seja o nome de Jesus. Participando da ceia em fornicação. E a igreja, louvado seja o nome do Senhor, ela foi tirada para fora de tudo que vive em fornicação. Ela foi tirada, louvado seja o nome do Senhor, para fora das seitas, ela foi tirada para fora da denominação, bendito é o nome de Jesus, para caminhar com Cristo, não sendo governada por um bispo, mas governada, louvado seja o nome do Senhor, por Cristo, um reino messiânico, aonde Jesus Cristo governa sem nenhuma fornicação com o sistema anticristo religioso, sem fornicação, louvado seja o nome do Senhor, com doutrina, com dogmas, com política. Ela é governada, louvado seja o nome do Senhor, pelo Espírito Santo e segue o caminho da palavra. Louvado seja o nome de Jesus. É isto que Jesus veio fazer na terra. Ele veio tirar um povo, bendito seja o nome de Jesus, para caminhar olhando para a palavra de Deus. Bendito é o nome de Jesus. A igreja de Jesus, ela está fora do sistema anticristo. Não com intelectualidade de homem que ela está sendo governada. Isto é anticristo. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo, meu irmão e meu amigo, que sai da palavra, ele sai de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja de Jesus Cristo, ela segue na palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, aquele que sai ali da palavra, que está seguindo dogma, doutrina, está em fornicação e está contra o rei que governa esse reino messiânico. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Isto torna-se anticristo. Bendito seja o nome de Jesus. Não vamos tomar um caminho, bendito seja Deus, aonde um espírito anticristo governa. Uma organização, bendito seja o nome de Jesus, uma denominação fora da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele somente, querido irmão, ele opera na palavra de Deus. Esta é a vontade de Deus. As pessoas têm reclamado muitas vezes de mim, porque me posiciono, louvado seja o nome do Senhor, contra o sistema, contra a organização, contra a seita, contra grupo, louvado seja o nome do Senhor. E muitos me chamam de machista, bendito seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer, querido irmão e amigo, que eu não estou contra as pessoas
que estão ali enganados, bendito seja o nome do Senhor, procurando Deus. Eu me posiciono contra aquele espírito anticristo, dominante, louvado seja o nome do Senhor, que faz, bendito seja Deus, com que as pessoas passem a crer que elas estão seguindo Jesus Cristo, estão seguindo o Espírito Santo. E o Espírito Santo, amado irmão, ele nos deixou aqui essa ordenança para a igreja, louvado seja o nome do Senhor, e ele não está fora da sua palavra, louvado seja o nome do Senhor. Há poucos tempos, meu amado irmão e amigo, uma mulher que eu conheço há muitos anos, conheci os pais, os avós, toda a família, ela me contestou uma mensagem que eu publiquei e ela me disse para mim que ela conhecia as Escrituras, louvado seja o nome do Senhor, desde Gênesis e Apocalipse, e que por vários anos ela licionou catequese, louvado seja o nome de Jesus. E isto, meu querido irmão e amigo, é uma fornicação, louvado seja o nome de Jesus. Eu faço aqui nessa meditação, eu faço um desafio a quem se achar habilitado, a papa, a padre, a pastores, a evangélico, a católico, que possa me provar, louvado seja o nome do Senhor, pelas Escrituras Sagradas, aonde que está escrito nas Escrituras a palavra catequese, louvado seja o nome do Senhor. Isto é uma ordem religiosa que saiu há mais de 200 anos depois da morte do último apóstolo, para dar sustentação ao catecismo, aos dogmas, às doutrinas da Igreja Católica. A palavra catequese, louvado seja o nome do Senhor, por vários anos, louvado seja o nome do Senhor, ela não existia no mundo depois da morte do último apóstolo. Louvado seja o nome do Senhor. Ela foi criada pela Igreja Católica Apostólica Romana. É um dogma, da sustentação num dogma e doutrina, bendito seja o nome do Senhor, de demônios, em grupos organizados que se prostitui carnalmente e espiritualmente, vivendo em fornicação, com doutrina e em fornicação carnal, sem a direção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. E muitas pessoas, querido irmão e amigo, estão sendo enganados por espíritos enganadores, organizado fora, bendito seja o nome de Jesus, da ordem dada pelo Espírito Santo e pelos apóstolos para a igreja que foi tirada para fora. Bendito seja o nome do Senhor. Fazendo, querido irmão e amigo, que as pessoas passem a crer em uma instrução religiosa, metódica, de ensinamento, louvado seja o nome do Senhor, de catecismo. Bendito seja Deus. Que nada isso tem que ver com a palavra de Deus, sem nenhuma sustentação nas Escrituras, que saiu, querido irmão e amigo, da primeira, louvado seja o nome do Senhor, denominação, a mãe das prostituição e abominação da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Para dar sustentação a dogma, a doutrina
bendito seja o nome do Senhor, infundada, bendito seja Deus. Se alguém me provar, louvado seja o nome do Senhor, essa palavra catequese, nas Escrituras, não em um catecismo, louvado seja o nome do Senhor, porque ele não segue, bendito seja o nome do Senhor, a história da igreja. Então, eu posso crer que esse tal conhece as Escrituras. Se ele me provar nas Escrituras Sagradas, essa palavra, louvado seja o nome do Senhor, catequese. Senão, eu continuarei pregando, louvado seja o nome do Senhor, que você está seguindo um espírito anticristo, louvado seja o nome do Senhor, em direção ao inferno, como nos ensinou Jesus Cristo, ali no livro de Mateus, no capítulo 23, louvado seja o nome do Senhor, e o versículo 15, que ele disse aos escribas e aos fariseus: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis a terra e o mar para criar um prosélito, que quer dizer isso, uma denominação ou um partido político. E depois que vós crio, formo filho do inferno, 2 vezes pior que nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ao contrário, bendito seja o nome do Senhor, das Escrituras. Está seguindo aquele espírito anticristo, louvado seja o nome de Jesus, conduzindo um povo em direção ao inferno. Todos na fornicação carnal e espiritual. Nunca, meu querido irmão, Jesus Cristo ou os apóstolos, eles fundaram uma denominação. Louvado seja o nome do Senhor. Não teve, querido irmão e amigo, nenhuma igreja organizada. Por mais de 300 anos, depois da morte do último apóstolo, até após o concílio de Nicéia, ninguém pode mostrar pelas Escrituras uma denominação. Bendito seja o nome do Senhor. Isto foi criado, louvado seja o nome do Senhor, pela Igreja Católica, para dar sustentação aos seus dogmas, às suas doutrinas. Bendito seja o nome do Senhor. A mãe das prostituição e abominação da terra. Deus, querido irmão, que abençoe os fiéis que caminham, louvado seja o nome do Senhor, separado, bendito seja o nome do Senhor, tirado para fora. Um povo que Deus tirou do sistema, bendito seja o nome do Senhor, para andar no seu nome, Senhor Jesus Cristo. Os chamados, eleitos e fiéis. A igreja única do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos vendo, querido irmão e amigo, a terra cheia de denominação, cheia de religião, e todos o nivelado no mesmo patamar, no pecado, na fornicação com o anticristo, no sistema mundano religioso. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no livro de Isaías, bendito seja o nome do Senhor, nós vamos ver aqui uma profecia, bendito é o nome de Jesus, do profeta Isaías, que nos mostra, bendito seja o nome de Jesus, os dias de hoje. Eu tenho caminhado, levando a palavra de Deus e falado com muitas pessoas, e eu vejo pessoas que dizem que conhecem o Evangelho, que são batizados, e eles estão sofrendo no pecado, na destruição,
na separação, na prostituição, no adultério, na droga. Louvado seja o nome de Jesus. Aonde nós cheguemos, por perto de onde tem uma denominação, nós comecemos a falar ali com aquele povo e eles começam a dar aquele testemunho do que está acontecendo ali com aquele povo que diz que são cristãos. E aqui o profeta Isaías, ele nos deixou escrito em 57 de Isaías, e o versículo 20 e o 21, nos diz: mas os ímpios são como o mar bravo, que se não pode aquietar. Bendito seja o nome do Senhor. E cuja as águas lançam de si lodo. Bendito é o nome de Jesus. Os ímpios não têm paz. Bendito é o nome de Jesus. E é o que nós estamos vendo hoje. Denominação, igreja e mais igreja, deixando, querido irmão e amigo, um rastro de lama, um lodo para trás, na prostituição, na fornicação com o mundo, com a política, participando de todo aquele desejo carnal, louvado seja o nome do Senhor, para satisfazer o desejo da sua carne, vivendo em fornicação, tanto carnal como espiritual. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje nós estamos vendo pastores batizando pessoas que estão vivendo ajuntado, e eles batizam, dão a ceia, pessoas que estão separados, casados de novo, como disse Jesus ali em Marcos 10, e versículo 10 e 11, que ele diz ali que eles estão vivendo em adultério. E isso, para muitos, é o caminho do cristão. Mas a Bíblia está nos mostrando, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus veio tirar para fora desse mundo um povo. A noiva de Jesus Cristo, ela não está em fornicação com o mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Ninguém pode, querido irmão e amigo, afirmar e dizer que ele é um cristão se ele vive em fornicação com o mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Porque aqui nós vimos bem claro, louvado seja o nome do Senhor, o que ficou ali pelo Espírito Santo e pelos apóstolos, para que a igreja, louvado seja o nome do Senhor, se abstenha para viver uma vida em santificação. Somente, querido irmão e amigo, a palavra de Deus, ela pode santificar a igreja e pode santificar uma pessoa. Jesus Cristo, ele orando ali em João 17, versículo 17, ele diz: Pai, santifica eles na palavra, na verdade. A tua palavra é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Sem aceitar a santificação da palavra para sair para fora do mundo, da fornicação carnal e espiritual, louvado seja o nome do Senhor. Você está enganado pensando que é um cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia nos afirma, querido irmão, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. É necessário, meu querido amigo e meu querido irmão, que nós aceite a palavra de Deus, a ordenança
que ficou aqui, dada pelo Espírito Santo e pelos apóstolos, para a igreja de Jesus Cristo, que foi resgatada do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vendo, meu querido irmão e amigo, os sinais da vinda de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Não há mais tempo de ninguém ficar aí brincando de cristão no mundo. É hora, querido irmão e amigo, de nós sair para fora do mundo e tomar, louvado seja o nome do Senhor, o nosso lugar no nosso posto do dever, aonde Deus colocou a igreja, separada do mundo, tirada para fora. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero finalizar essa meditação, mas quero ler aqui no livro de Isaías, no capítulo 19, e o versículo 5 e o 6, para nós ver aqui os sinais, louvado seja o nome de Jesus, que hoje nós estamos vendo se cumprindo na terra. Louvado seja o nome de Jesus. É momento, meu querido irmão, de nós se posicionar com Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui no 19:5. E faltarão as águas do rio, do mar, e o rio se esgotará e secará. Também os rios apodrecerão, louvado seja o nome do Senhor, e se esgotarão, e secarão os canais do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. As canas, o junco, louvado seja o nome de Jesus, murcharão. A relva que está junto do rio, junto às ribeiras do rio, e tudo que foi saneado junto ao rio se secarão, e serão arrancados e não subsistirão. A terra, a natureza, querido irmão e amigo, está falando com o ser humano. A terra geme, a natureza geme, e os sinais, louvado seja o nome do Senhor, e as profecias estão se cumprindo. É momento, meu amado irmão, de todo aquele que almeja a salvação, ele tomar, louvado seja o nome de Jesus, a posição, louvado seja o nome de Jesus, de cristão, de sair para fora do mundo, para fora da fornicação, do pecado, e seguir olhando, bendito seja o nome do Senhor, somente para Jesus, pela sua palavra. Bendito seja Deus. Que Deus abençoe a cada irmão, a cada amigo que meditou comigo, nessa simples meditação, que não é uma denominação que chega até você. Eu não estou levando a palavra de Deus para trazer alguém para um grupo, para uma organização, uma denominação. Eu estou enviando uma mensagem, louvado seja o nome de Jesus, para os filhos de Deus, para aqueles escolhidos que Jesus Cristo, ele veio morrer ali na cruz para resgatar para fora do mundo, fora do pecado, fora da fornicação. Louvado seja o nome do Senhor, para caminhar num reino messiânico, aonde Jesus Cristo, ele é o Rei e Senhor. Que Deus abençoe você, que você tenha entendido, louvado seja o nome de Jesus, e não importa se você está dentro de uma denominação, se você acha que você é um pastor, mas se você vive em fornicação, conserte a sua vida com Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja, para a honra e glória do seu nome. Amém.